Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical. Estamos aqui transmitindo nossa EBD virtual da Assembleia de Deus, Missão em Fortaleza. E hoje vamos dar início à nossa lição de número 8. Então, desde o início das lições desse trimestre, que nós estamos estudando por meio virtual, através de vídeos, através desse meio de comunicação que Deus tem nos dado. Então espero que os irmãos estejam acompanhando. Se você não teve acesso às outras lições, então volte um pouco os vídeos, que no canal do YouTube tem todas as lições disponíveis para os irmãos estudarem e aprenderem nesse trimestre. Então, se alguma lição você não assistiu, volte lá e reveja, para que assim a gente possa estar sendo edificado na palavra do Senhor. Pois durante esse trimestre, as lições elas são continuidade. Nós estamos estudando o livro de Efésios. Esse livro que nos traz grandes ensinamentos, em que nós podemos tirar de cada capítulo lições para a nossa vida espiritual. Então hoje a lição de número 8, e interessante que nós ainda estamos no capítulo de número 2 de Efésios. Então o capítulo de número 2, ele tem grandes verdades para nos ensinar. Já fazem algumas lições que estamos no capítulo de número 2, tirando ensinamentos que o apóstolo Paulo nos trouxe para a nossa edificação. E hoje não vai ser diferente. Aqueles que tiverem a revista podem abrir na lição de número 8. Aqueles que não tiverem podem manter as suas Bíblias abertas no livro de Efésios. E hoje o tema será sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse tema é baseado no versículo que nós vamos ler. É o versículo de número 20 do capítulo 2 de Efésios, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nossa verdade prática diz que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em dois textos da Bíblia Sagrada, tanto em Efésios 2, versículo 20 ao 22, como em Mateus capítulo 7, 24 ao 27. Então, Efésios e Mateus são os textos que nós vamos ler. E iniciando em Efésios diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram-se os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, nós lemos em Efésios uma parte que fala que Jesus ele é a principal pedra de esquina. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje.
o que é essa pedra de esquina, o que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele falou que ele é essa base. E o nosso objetivo é ensinar que Cristo ele é a base da igreja e nós, cada um de nós, estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Os nossos objetivos específicos é falar que no Antigo Testamento Deus ele habitava no tabernáculo e no templo, ou seja, Deus vinha ao sumo sacerdote e ali falava com ele. Agora, no Novo Testamento, Deus habita em cada um de nós por meio do Espírito Santo. Então, nós nos tornamos templos e moradas do Espírito Santo. Apresentar o fundamento da igreja, como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Vamos refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Esses são os nossos objetivos nesta lição. Então, aqueles que tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários ou sugestões. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, que assim nós vamos tentar tirar qualquer dúvida, qualquer coisa que os irmãos tenham para contribuir, podem falar, podem mandar mensagem, ligar, que nós vamos procurar estar atendendo a cada um. Seja, se eu não souber, eu procuro pastor, nós procuramos pessoas para que assim nós possamos estar sendo edificados na palavra de Deus. Pois esses dias de pandemia, esses dias de isolamento, não podemos deixar de ser edificados na palavra. Não podemos esquecer de procurar o Senhor e ser edificado na doutrina dos apóstolos, no ensinamento de Cristo Jesus para nossas vidas. A introdução, ela vai dizer que por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. A igreja, quem fundou foi Cristo. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. Então, alguns perguntam, qual foi a primeira igreja? Aí muitas pessoas dizem, a primeira igreja foi a igreja católica. Primeira igreja tinha o Papa. Não, a primeira igreja, ela foi formada ali com os 12 apóstolos. Quando Jesus vocacionou os apóstolos, deu a eles um dever, deu a eles uma missão de conservarem os seus ensinamentos. Então Jesus ele ensinou a multidão, ensinava as pessoas, mas também ele tinha ensinamentos aos apóstolos. E com isso, aqueles 12 apóstolos se tornaram ali os líderes da primeira igreja. O apóstolo Paulo, ele compara como sendo um edifício em construção, onde Cristo, ele é o fundamento. Quando se fala sobre pedra de esquina, imagine o alicerce, imagine o fundamento, onde a casa ela deve estar alicerçada. Nós lemos na nossa leitura bíblica o texto de Mateus, onde Jesus compara o homem sábio e o tolo. O sábio ele edifica sua casa sobre a rocha, pois vindo os ventos, as tempestades, ela não vai cair. E o tolo não, ele edifica sua casa sobre a areia, que não tem nenhum alicerce, nenhuma base sólida. Vai vir o vento e ela vai ser derribada. Então, Cristo, ele simboliza essa rocha, essa pedra, esse fundamento, onde nós estamos alicerçados em Cristo. Se nós estivermos alicerçados em Cristo, nada vai nos abalar. Mas se estivermos alicerçados em homem, estivermos alicerçados na religião, se estivermos alicerçados em coisas desta terra, nós vamos ser decepcionados, nós vamos acabar caindo. Por quê? Porque o nosso alicerce não é sólido, mas o nosso verdadeiro alicerce é Cristo Jesus. Nele estamos alicerçados,
nele estamos fundamentados. Então a igreja, ela está alicerçada em Jesus. A pedra angular ou pedra de esquina. Imagine essa foto, como eram as edificações daquela época. Hoje mudou a forma de ser edificado as casas, os prédios. Hoje a arquitetura mudou, mas naquela época eles eram fundamentadas em pedras de esquina que juntavam os outros tijolos, que juntava aquelas outras fundamentos. Por exemplo, nessa figura você observa que os tijolos estão alicerçados, ou podemos dizer, estão juntos de uma pedra maior. Essa pedra maior, imagine que seja hoje uma coluna que sustenta a casa. Imagine que hoje é o alicerce, que se você não fizer um alicerce bem feito, a casa vai cair. Aquele prédio vai ser derribado. Por quê? Porque o seu alicerce não foi bem feito. Usaram pedras de baixa qualidade ou fizeram alicerce muito raso, não fundaram o chão até onde devia para ser colocado os alicerces, as pedras, os ferros. Por quê? Porque a casa não adianta estar bonita, bem pintada, não adianta ter gastado um dinheiro muito grande naquela construção se o seu alicerce não foi bem feito. Então, tudo inicia a partir dessa base. Então, imagine que Cristo também é o fundamento da igreja. A doutrina dos apóstolos faz parte desse fundamento. Então há um propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Então, se nós estivéssemos andando por nossos próprios pensamentos, estivéssemos ensinando aquilo que a gente acha que é certo, não estaríamos bem. Mas nós estamos alicerçados e fundamentados no que Jesus nos ensinou, naquilo que foi transmitido por ele para cada um de nós. Por isso que a igreja, ela existe até hoje. Por isso que ninguém tem o poder de acabar com a igreja. Os romanos naquela época tentaram de tudo acabar com a igreja. Colocavam os apóstolos em prisões, colocavam os cristãos para serem comidos por leões. Mas isso não acabou com a igreja, porque a igreja não está edificada por homens, está edificada pelo próprio Deus. Então, Cristo é esse alicerce, Cristo é essa pedra angular, a pedra de esquina que sustenta toda a casa. Então, é um edifício espiritual. O santuário judeu, ponto 1. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel com o povo de Deus. Na lição passada, nós falamos sobre os gentios e os judeus e a gente percebeu que havia uma separação. Havia um muro que separava os gentios dos judeus. Os judeus poderiam entrar no templo, mas os gentios não. Então havia exclusivismo, somente eles. Então a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Então, a principal divisão estava ali no templo, onde deveria ser o lugar de reunião, onde deveria ser o lugar de amor. Ali estava havendo divisão. Então nós vemos que essa proibição acabou trazendo prejuízo para os cristãos. Porque quando o apóstolo Paulo estava ensinando, transmitindo a palavra para os gentios, os judeus não queriam aceitar, porque eles achavam que somente os judeus deveriam ser salvos. E isso não é verdade. Cristo Jesus veio e ensinou que a salvação era para todo aquele que crê.
Então nós vemos que ao reconciliar os povos em Cristo, acabou-se com as leis cerimoniais. Cristo agora era o principal centro. Não haveria mais cordeiro para ser sacrificado. Não haveria mais nenhum cerimonial como existia no Antigo Testamento, pois Cristo tinha cumprido a lei. Agora o tempo é o tempo da graça. Desfez a inimizade entre os povos. Agora, judeus e gentios estavam fazendo parte da igreja e eles deveriam estarem juntos, estariam ali cultuando a Deus com uma só voz. Formou-se uma nova humanidade, a igreja. Então a igreja, ela não é definida por placa. A igreja Assembleia de Deus, a igreja presbiteriana, a igreja placa fulano de tal. As denominações, elas surgiram como uma forma de organização, mas a igreja não se resume a isso. A igreja não se resume a placas. A igreja, ela está alicerçada em um fundamento só. A igreja invisível está fundamentada em Cristo. Então, aquela que ensina a verdade, que ensina os princípios de Deus, essa é a igreja desde Adão até o último homem, a igreja que vai subir para as mansões celestiais. Então, Deus, ele reúne os povos de todas as nações, do presente, do passado e do futuro, para nos ensinar que a igreja, ela é muito além de um lugar, de um templo. A igreja somos eu e você. Como diz que por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Através de Cristo agora temos acesso. Portanto, vós já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2, 18 e 19. Não somos mais forasteiros, não somos mais inimigos, mas agora somos povo de Deus, escolhido por Ele. O santuário cristão. O que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Eu e você somos a casa de Deus, templo e morada do Espírito Santo, como diz Efésios 2, 22. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para que tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, quando você aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele começa a habitar na sua vida. Esse vazio que não poderia ser preenchido por mais ninguém, é um vazio que é preenchido somente por Deus. Pessoas hoje querem preencher com dinheiro, com fama, hoje querem preencher de outras maneiras, mas não conseguem. Pois esse vazio, ele só é preenchido por Deus. Então, nós somos a morada de Deus. Aí as pessoas acabam distorcendo esse versículo, porque eles acabam entendendo, se nós somos morada de Deus, nós agora não precisamos nos juntar com a igreja, com os irmãos, porque cada um de nós somos a igreja. Aí isso é uma má interpretação daqueles que querem ensinar de que você não precisa congregar, que você não precisa estar junto com os irmãos, que você é a igreja sozinha e pronto. Não, esse versículo não quer dizer nada disso. Quando o apóstolo Paulo escreveu que nós somos morada de Deus, é que cada um de nós agora temos Deus em nós. E isso não causa exclusivismo. A exclusividade ficou lá naquela época. Jesus veio quebrar essa separação que havia entre os povos. Agora ele quer juntar os povos, porque os irmãos, a igreja, ela é como um cordão de 3 dobras, onde um ajuda o outro. Paulo diz
para que nós não venhamos deixar o costume de nos congregarmos, como alguns estavam deixando naquela época. Porque se congregar nos faz mais forte. Nos congregar nos faz ajudar o próximo. Nos congregar nos faz também ser ajudados de alguma forma. Porque ninguém sabe de tudo, ninguém sabe conhece a Deus por completo. E por isso que nós estamos andando juntos. Um ensina o outro, um procura ajudar o próximo, e assim a igreja se torna uma família. Então, não existe essa história de que não precisamos nos congregar. Precisamos sim, porque se nós nos deixarmos de nos congregar, vamos acabar nos enfraquecendo, vamos acabar esfriando e vamos acabar deixando de servir a Deus. Vamos acabar entrando no nosso comodismo, onde a pessoa começa a fazer o seu culto, mas como ela não tem outra pessoa do seu lado, motivando, ajudando, ela acaba deixando de lado. Então, não deixe essa ideia de que não precisa se congregar, que não precisa de um pastor. Essa ideia é totalmente distorcida da palavra de Deus. Precisamos sim estarmos como irmãos, congregando, e precisamos também entender que nos tornamos parte da igreja de Deus. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Ou seja, muitas pessoas no Antigo Testamento tinham essa ideia que Deus habitava no Santo dos Santos, que Deus habitava no templo. Não, Deus não está no templo físico, mas quando ali chega um cristão, quando ali há um culto, uma reunião, Deus começa a estar. Por quê? Porque Deus não está em templos feitos por mãos humanas. Deus está dentro de cada um de nós. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Assim diz a palavra do Senhor. Como diz 1 Reis 8, 27. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Quando Salomão terminou o templo do Senhor, ele disse: esse templo não pode habitar o Deus Todo-Poderoso, porque nem os céus podem, porque Deus, ele é tão grande que ele não sustenta somente nos céus. Ele queria dizer que Deus, ele é tão grande que os céus não contêm o poder para sustentar Deus. E ele quer dizer no versículo 27, ó, os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Mas Deus também, ele é grande, também ele se torna pequeno, pois ele habita dentro de cada um de nós. Então esse é um mistério de Deus. Como um Deus tão grande pode habitar dentro de mim? É através do Espírito Santo. E é ele que nos faz estar mais perto de Deus. É ele que nos faz agora estarmos mais próximos do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele intercede por cada um de nós. Então, esse ensino, ele não pode ser distorcido do que verdadeiramente é ensinado. Porque as pessoas querem distorcer a palavra de Deus e dizerem que o Espírito Santo é uma possessão, que a pessoa está possessa do Espírito. Não, a possessão é a possessão demoníaca, mas a possessão do Espírito Santo não é como demônios que as pessoas querem dizer. Pessoas no mundo dizem que mas no candomblé as pessoas são possessas e na igreja as pessoas dizem que tem o Espírito Santo. Por quê? Porque isso é mistério para eles. Porque a revelação ainda não chegou na sua mente.
mas essa revelação nos chegou até nós. E nós compreendemos que o Espírito Santo habita na minha e na tua vida quando ele nos dá direcionamento, onde ele nos dá cada dia mais ensinamentos da parte de Deus. Então, não pense que você está só. Jesus disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo da promessa. Então, eu e você estamos selados com o Espírito Santo da promessa. Não é uma possessão como alguns pensam, mas Deus habita em nós. Isso é o mistério que Deus nos tem revelado. Deus habita dentro de cada um de nós. Então, Estevão diz: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus, ele não está em templos humanos. Deus não está na congregação. Deus não está na edificação das quatro paredes. Deus está em nós. Ele habita em nós. E Deus, ele age através de nós. Então, o que importa para Deus não é o templo, mas as pessoas que estão ali. O que importa para Deus não é a parede, não é a edificação, mas o que importa é se a nossa casa interior está limpa, está verdadeiramente pronta para Deus entrar e fazer morada. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se templo onde o Espírito de Deus habita. Somos templo e morada do Espírito Santo. Então, quando nós damos lugar a Deus, o Espírito Santo começa a agir. Mas quando nós damos lugar ao velho homem, damos lugar às velhas práticas, começamos a andar em pecado, o Espírito Santo começa a ser apagado, começa a sair das nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é Deus. Então ele habita em nós. Quando nós aceitamos a ele, não é no momento em que eu sou batizado no Espírito Santo, não é no momento em que eu falo línguas estranhas. Isso é o revestimento de poder, onde o batismo com o Espírito Santo nos dá a autoridade e a força para vencer aquele momento difícil, onde o revestimento de poder nos dá autoridade para assim fazer o que Deus quer. Então, o revestimento de poder é diferente do habitar do Espírito. Deus começa a habitar na minha e na tua vida quando você entrega por completo a sua vida a Deus. Esse é o momento que o Espírito Santo começa a habitar em você. Como diz 1 Pedro 2,5, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Nós somos casa de Deus. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós nos tornamos também pedras vivas. Nós nos tornamos edifício espiritual de Deus. O que quer dizer pedras vivas? É que nós estávamos mortos, nós estávamos totalmente longe de Deus. E agora nos tornamos pedras para ser um edifício espiritual. Ou seja, Deus agora tem um edifício que ele pode habitar. Então Deus, ele entra nesse edifício e faz morada. Como diz Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e cear com ele. Essa porta não é uma porta física, é a porta da sua vida, do teu coração, para deixar Jesus entrar e fazer morada. O que é a pedra angular? Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é trazida como a pedra mais importante, a pedra principal. Então, como nós falamos, a arquitetura naquela época tinha uma pedra de esquina que era maior que as outras, para ali ser o fundamento, o alicerce
onde as outras pedras estariam juntas com ele. Então Paulo ele pega esse símbolo que as pessoas entendiam. As pessoas estavam entendendo o que era a construção naquela época. As pessoas sabiam o que era essa pedra da esquina. Então, imagine que Cristo é essa pedra e nós, eu e você, somos as outras pedras vivas que estão uma do lado da outra sendo edificada no seu lugar certo. Isso é a igreja. Cristo também é comparado ao cabeça do corpo, assim como ele é comparado à pedra de esquina. E nós também somos pedras vivas que estão junto com a pedra angular. Não estamos sozinhos, porque uma edificação ela não pode ser feita só com um tijolo. Você não pode fazer uma casa com um tijolo só. Quando nós falamos que precisamos nos congregar, quando nós falamos que precisamos estar unidos com os irmãos, é como um edifício. Jesus, ele é a pedra de esquina, a pedra maior, e nós somos as outras pedras, ou tijolos, como você queira imaginar. E isso nos faz igreja, porque ao fim vamos ter um edifício construído com várias pedras, de vários tipos, de vários tamanhos, mas no seu lugar certo. Esta pedra ela é posta no canto do prédio para sustentar os alicerces, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Ou seja, essa pedra ela une as outras. Então Cristo Jesus, ele nos uniu uns aos outros. Não existe mais judeu, não existe mais grego. Todos agora são pedras vivas edificadas sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Então, nós nos tornamos parte desse edifício espiritual. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. Então, nas escavações daquele templo, construído em Jerusalém, foram encontrados essa pedra angular, que era um símbolo dessa pedra de esquina. Então, as construções daquela época eram dessa maneira. Então, Paulo usou uma figura que as pessoas entendiam para que elas pudessem trazer um ensinamento espiritual, para elas entendessem que, assim como aquela pedra que ficava na esquina do prédio, sustentava e juntava as outras pedras, assim também Cristo, ele representa essa pedra angular, o fundamento onde eu e você estamos alicerçados. Então, se alguém fosse fazer um prédio, uma casa, e não colocasse essa pedra de esquina, certamente aquele edifício não era seguro. Aquele edifício não era um lugar para se estar. Por quê? Porque foi feito de uma forma errada. Assim também, nós precisamos estar alicerçados em Cristo, pois isso é a garantia da promessa. Então, a edificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra é rejeitada, como diz Salmos 118. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ou seja, uma profecia de que Cristo seria rejeitado pelos judeus. As pessoas não iam acreditar que Jesus era o Messias. Seria morto por dizer que era o Messias, as pessoas dizerem que era mentira. Ele mesmo disse, Jesus disse, você nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornaram-se a pedra angular. Então Jesus cita o Salmo de número 118, no verso 22, onde Cristo ele foi rejeitado pelos seus. Os seus não o quiseram.
não o aceitaram como sendo o rei dos judeus, como sendo o Messias prometido de Deus, porque eles estavam esperando o Messias guerreiro, o Messias que iria lutar, e veio Jesus totalmente diferente do que eles imaginavam. Por quê? Porque eles estavam presos na religião, estavam presos em seus próprios pensamentos, mas Deus desfez todo aquele pensamento que eles tinham e veio de um lugar que ninguém imaginava. Assim como também os apóstolos, eles testificaram isso. Atos 4:11. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou-se a pedra angular. Jesus é o nosso fundamento. Nele estamos alicerçados. Como diz 1 Pedro 2:7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornaram-se a pedra angular. Então veja só, várias passagens na Bíblia Sagrada remontam ao versículo lá de Salmos. Por quê? Porque esse ensinamento é o que nos quer trazer a memória de que, alicerçados em Jesus, tudo vai bem. Mas se estivermos alicerçados em outra coisa, vamos cair, vamos ser derrubados. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. Essa foi a leitura que nós fizemos. Que se não estiver na rocha, aquela casa vai cair. Então, tenha fé em Jesus. A medicina pode falhar, o governo pode falhar, as coisas deste mundo podem falhar, mas Deus não falha. Então, muitas pessoas elas querem colocar a sua fé nos governadores, naqueles que estão na política, querem colocar a sua fé na medicina, nos médicos, mas acima disso, acima de todo mundo, existe um Deus, Criador dos céus e da terra, onde Deus não nos abandonou, onde Deus está olhando com seu olhar de misericórdia para cada um de nós. Então tenha fé em Deus, pois Ele nunca falha. Deus ele age da maneira certa, no momento certo. Ponto 2. Fundamentos, apóstolos e profetas. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Jesus. Então, hoje, as pessoas pegaram esse nome apóstolo e acabaram tornando-se como sendo um título maioral. Eu sou apóstolo fulano de tal. A Bíblia não dá fundamento nenhum para terem outros apóstolos, a não ser aqueles 12, a não ser o próprio apóstolo Paulo, onde Jesus apareceu ele e o chamou e o enviou para aquela missão. Por isso que apóstolo significa enviado. Por quê? Porque o próprio Jesus comissionou, chamou e enviou. Hoje temos pastores, temos líderes que foram também enviados, mas eles não podem usar o título de apóstolo. Por quê? Porque apóstolo foi um título usado no primeiro século e não deve mais ser repetido. Somente aqueles que eram testemunhas oculares, ou seja, viram a vida de Jesus, estiveram com ele, viram Jesus face a face. Esses são apóstolos. Os outros não podem ser mais chamados de apóstolos. Por quê? Porque Jesus já veio, já morreu e ressuscitou. Então os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Por isso que quando nós lemos Efésios 2, 20, a partir do versículo 20, fala que estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos.
Quando se fala doutrina dos apóstolos, quer dizer, nos ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque existia falsos mestres, existia pessoas igual existe hoje, falsos pastores, falsos mestres que querem distorcer a palavra de Deus. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Pessoas que querem se aproveitar da fé das pessoas para trazerem um falso evangelho, uma falsa mensagem. Então, o apóstolo quer dizer que nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos. Não podemos fugir dessa doutrina. Devemos estar alicerçados e fundamentados naquilo que Jesus nos ensinou. Ponto 3. Edificados para a morada de Deus. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo do desenvolvimento dos crentes. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Então, quando fala todo edifício bem ajustado cresce, quando se fala aqui de crescimento, se fala de comunhão, de estar mais próximo de Deus, de você estar se santificando a cada dia e buscando estar mais próximo de Deus. Então, nós vemos que o livre acesso nos permite agora, através da morte e ressurreição de Jesus. Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, tornam-se templos dos santos do Senhor. Então, assim como somos templos e moradas do Espírito Santo, devemos também buscar a santificação a cada dia. A santificação deve fazer parte de nós. O que é ser santo? É ser separado. É procurar cada dia mais agradar a Deus e não aos homens. Então se santifique a cada dia mais. Procure agradar a Deus. Fuja daquilo que tem aparência de mal. Fuja daquilo que pode manchar aquilo que Deus quer na nossa vida, que é a santificação. Então, esse é o ensinamento que nós trouxemos hoje sobre o edifício. Ele deve ser fundamentado na pedra angular que é Cristo Jesus. A comparação da igreja com o edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento. Se ninguém é perfeito, se alguém fosse perfeito, já tinha sido arrebatado. Ou seja, estamos em processo de aperfeiçoamento a cada dia, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Ninguém pode tomar o lugar de Cristo. Ninguém pode tirar um fundamento e colocar outro. Não, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então, observe que Cristo Jesus, a pedra angular, é o fundamento. As demais pedras vão sendo edificadas, crescendo a cada dia, mas todas no mesmo alicerce, todas no mesma pedra angular. Não existe outra doutrina, não existe outro ensinamento. Se alguém vier com a nova doutrina, com um novo ensinamento, seja retirado, seja colocado num saco furado, para que assim só fique aquilo que é bom. Por quê? Porque cada dia surgem mais falsos mestres. A cada dia surgem novas doutrinas, ensinamentos para distorcer a palavra de Deus, para distorcer o que Jesus nos ensinou. Mas não se esqueça da verdadeira doutrina, que é a doutrina de Cristo para cada um de nós. Tudo aquilo que Deus ensinou, também os apóstolos e também os profetas, todos esses nos trazem ensinamentos verdadeiros. Então não se deixe enganar. Pode aparecer um anjo de luz na sua frente, mas se ele não falar que Jesus ressuscitou dos mortos, que ele está vivo, que ele virá buscar a sua igreja, isso deve ser retirado. Não deve ser guardado na sua mente. Então guarde a sua fé. Conserve a sua fé em Deus. Esteja sempre alicerçados em Deus.
alicerçada em Cristo. Pois os homens são falhos, pessoas cometem erros, mas a nossa fé está fundamentada em Deus. E nele não há erro, nele não há falha nenhuma. Então, essa era a lição de hoje, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, edificados em Deus, edificados em Jesus. Amém? Aqui agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Até a próxima.